Pessoal, hoje é o terceiro dia que essa campanha está rodando, a campanha que eu criei com vocês no último vídeo, e hoje a gente vai estar otimizando essa campanha, seguindo todos os pilares que foram explicados na imersão Ads e em detalhes. Cada pilar a gente vai otimizar aqui, eu não vou cortar muito esse vídeo e vou fazer todo o processo de pensamento e implementação dessa otimização com vocês, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser dar uma olhada aqui na campanha. Lembrando, pessoal, que a campanha, apesar dela ter que ser otimizada de 3 em 3 dias, depois de 7 em 7 dias, dependendo da estabilidade dela, é importante que vocês olhem a campanha todos os dias. Essa análise que a gente faz aqui, ó, passar o olho aqui nos resultados, ver se o custo por resultado não está extremamente alto, ver se está tudo certo com a nossa campanha, é bom fazer todos os dias, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar uma olhada no orçamento, quanto que gastou esses últimos dias e quantos resultados está trazendo para a gente, ok? A gente usou R$ 88, a campanha começou no dia 3 e essa campanha está gerando para a gente 21 mensagens pelo custo de R$ 4,20 por mensagem, ok? Ah, Estevam, qual que é o custo ideal? Como eu falei, depende do seu negócio, depende da taxa de conversão. Quanto que um cliente que chega em conversa de mensagem vale para você? Ou seja, de quantos clientes que chegam por mensagem você consegue vender? Você vai pegar e calcular o lucro que você tem por esse cliente e aí você vê, poxa, se eu tenho 100 clientes e eu consigo com esses 100 clientes um lucro de R$ 500, por exemplo, porque eu vendo vamos dizer assim, para um cliente, um produto meu, se eu tenho um lucro de R$ 500 por 100 clientes, aí a gente pega e faz a conta. Até quanto eu posso pagar por 100 clientes? Se eu tenho um lucro de R$ 500, dividido por 100 clientes, que eu gerei, eu posso pagar no máximo R$ 5 por cliente. Mesmo assim, eu estaria no 0 a 0. Então, às vezes, um custo ideal seria R$ 4 por cliente, que aí, né, esses 100 clientes, eu pagaria 400 e ficaria com 100 de lucro, entendeu? Essa é mais ou menos a ideia de como você vai fazer para o seu negócio, tá? Primeira coisa que a gente tem que passar aqui de conteúdo para vocês é o seguinte: vamos relembrar das aulas que a gente teve sobre otimização e lembrar dos 4 pilares que a gente tem que otimizar. A gente vai otimizar todos esses pilares aqui hoje com vocês e implementar nessa nossa campanha. Primeira coisa, lance, tá? O que eu posso lembrar vocês aqui de lance é aquele negócio: quanto mais eu pago, mais eu apareço, ou seja, mais volume de resultado eu tenho, mais cliente entrando eu tenho, mas mais caro fica por cliente. Ah, Estevão, na prática, o que isso quer dizer? Se eu aumentar o orçamento aqui, na teoria, vamos supor, eu quero pagar R$ 5 por cliente. Então tá barato, eu posso aumentar para me chegar em mais gente e ainda assim pagar o que eu quero, ok? Então vamos supor, eu venho aqui no orçamento e eu altero esse orçamento para R$ 40. Tá. Alterando esse orçamento para R$ 40, eu posso esperar que esse preço por conversa aumente, só que eu tenha mais conversas, ou seja, mais volume e o preço aumenta um pouco, ok? É assim que se dá a otimização de lance, tá? Públicos, a gente sempre vai poder, públicos, a gente sempre vai querer buscar públicos diferentes, ver qual público está funcionando e qual que não está, e tentar buscar públicos diferentes, testar públicos diferentes por interesse, seja público quente, público frio. A gente vai entrar nessa parte com mais detalhes daqui a pouco, ok? Alterar públicos ou desativar. Ó, vamos colocar uma vírgula. Desativar e criar novos. Ok? A gente vai entrar também em agrupar ou separar públicos. Tá? Não fica preocupado que a gente não entendeu isso até agora, tá tranquilo? A gente vai entrar em cada detalhe desse aqui daqui a pouco, ok? Anúncio. Qual que é a otimização de anúncio que tem que fazer? Ver qual anúncio está funcionando, qual que não está, desativar o que não está funcionando e ativar os que tiverem para teste, ok? Vamos dar um exemplo aqui, antes da gente entrar na otimização real. Vocês podem ver que aqui a gente tem 11 anúncios e a gente tem mantém ativos 6. Sempre assim, sempre mantém ativos no máximo 6 anúncios. Você pode ter mais, só que eles ficam para teste aqui. Por exemplo, esses 4 anúncios aqui, esses 5, na verdade, a gente ainda não testou eles. Então a gente vai ver qual desses aqui que estão ativos está performando, que não está performando legal, vai desativar e ativar o próximo aqui para testar, ok? Beleza, desativar ruins e ativar outros testes, ok? Na questão de estrutura, o que é isso? A gente vai ver como que a gente pode separar a nossa estrutura de outra maneira. Por exemplo, às vezes a gente pode separar é, esse conjunto aqui, interesses, conjunto de interesses, que tem vários interesses nele. Deixa eu mostrar para vocês. Editar. Você vê que ele tem vários interesses. A gente pode pegar esse aqui e separar em vários públicos diferentes, vários conjuntos diferentes. Ou pegar essa campanha aqui e, ao invés de fazer uma campanha com um público quente e frio, separar em uma campanha de público quente e uma campanha só de público frio. A gente pode fazer esse teste. Isso que é a otimização de estruturas. A gente vai otimizar como nossa campanha está estruturada, ok?
Tendo esses pontos em mente, vamos começar aqui. Ó, estruturas da campanha. Vamos começar aqui a otimização. Primeira coisa de lance. Como eu não tenho a informação com o cliente aqui de que quais dessas conversas estão gerando venda, por quê? Porque eles não têm como acompanhar lá, eu já perguntei, enfim, eles têm uma noção, mas não tem como ter exatamente, Estevão, esses 21 clientes que você mandou pra gente, tantos venderam. Não tem essa noção lá ainda, a gente está desenvolvendo isso para colocar um número separado de WhatsApp, para ter esse acompanhamento mais profundo, mas até a gente ter, a gente não vai mexer aqui no orçamento, ok? Mas aí no seu caso, você pega e considera quanto que eu quero pagar por cliente. Se eu quero pagar R$ 5, nesse caso aqui, eu venho aqui e aumento o orçamento. Tá? Quanto que eu aumento, Estevam? Proporcionalmente. Por exemplo, se eu quisesse pagar 10 por cliente, e aqui eu estou pagando R$ 30 e quase 5 por conversa, eu dobraria, colocaria aqui R$ 60, porque é proporcional. Então, se eu dobro o orçamento, na teoria eu dobro o custo por mensagem, ok? Fechou? Mesma coisa na outra campanha aqui de reconhecimento. A segunda otimização que a gente vai ser de públicos, tá? Vamos dar uma olhada aqui, como é que tá esses públicos. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem um público frio, dois públicos frios e um público quente, tá? Uma otimização que eu fiz logo depois que a gente criou a campanha, que eu não mostrei para vocês, é que é o seguinte. Eu vim aqui em editar, desci essa página aqui dos públicos quentes, a gente está dentro dos quentes, tá? Ou seja, pessoas que se envolveram conosco, de alguma maneira. Show? Eu desci aqui e setei um limite de gastos por turno de anúncio. O que é isso? Editar. Aqui, no limite de gastos por turno de anúncio, você pode colocar um limite mínimo diário e um máximo diário que a sua campanha gastar. Por que eu coloquei um limite mínimo? Porque o Facebook tende a gastar mais em públicos maiores, porque ele tende a achar mais oportunidades. Então, poderia ser, no caso eu vi isso acontecendo, que o público quente não estava gastando dinheiro. Tá? O Facebook estava escolhendo gastar mais em públicos frios, mas eu considero o público quente um público muito importante e que eu queria que o Facebook mostrasse para eles de qualquer maneira. Então, eu coloquei um mínimo aqui para o Facebook gastar de R$ 10, ok? Então, ou seja, o Facebook tem que gastar R$ 10 nesse ano de anúncio aqui, ele não tem escolha. E como ele tem R$ 30 para gastar o total, aí ele vai escolher se ele vai gastar 10 numa fria e 10 na outra, ou se é 5 em uma, 15 na outra, ok? Mas ele tem que gastar 10 de mínimo diário aqui, beleza? Ok. Primeira coisa que a gente vai analisar, sempre resultados e custo por resultado. Vamos dar uma olhada qual que está tendo o melhor volume aqui para a gente. A gente pode ver já de cara que esse público frio, interesse imobiliário doméstico, ou seja, pessoas que estão interessadas em diversos imobiliários domésticos, mesa, cadeira, enfim, ele está gerando para a gente o maior volume aqui e um custo por conversão razoável, tá? Não é o menor custo que a gente tem, mas é um custo por conversão razoável. Então, esse aqui pode ser considerado um dos nossos melhores públicos, ok? Então, a gente vai manter ele. O que a gente pode fazer aqui? Eu estou observando que esse mix de semelhante, ele está gerando três resultados, só que ele é o que menos está gastando, ou seja, o Facebook está escolhendo não gastar nele. A gente pode testar o seguinte, vamos editar ele aqui, e por que eu estou fazendo isso? Vocês podem ver que ele tem um menor custo por conversa, certo? Então eu vou obrigar o Facebook a investir mais nesse público, para a gente ver o que acontece. Se ele vai aumentar muito o custo, ou se vai manter e vai trazer um volume legal, a gente vai ver. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos editar o limite de gasto, tá? Obrigar o Facebook a gastar um pouco nele. Limite de gasto de anúncios, editar, limites, eu ativo aqui. E eu vou colocar um mínimo diário para ele de R$ 6. Olha, de R$ 10, tá? Show. E o que eu vou fazer? Eu vi que o meu conjunto de anúncios que está tendo menos menos não, perdão. Tá tendo mais caro, tá ficando mais caro por conversa, é esse público quente, justamente ele. Então o que eu vou fazer? Vou diminuir o orçamento dele, porque eu não quero que o Facebook gaste muito dinheiro nele mais, tá? Eu vi aqui que já não é um público é, tão promissor assim, ok? Então eu vou colocar aqui R$ 6, pra ele também não deixar de gastar nele, porque o público quente é um público muito importante pra gente, ok? Eu vou publicar. Show! O que eu fiz aqui? Eu falei pro Facebook não precisa gastar tanto nesse público quente e gasta bastante nesse mix semelhante. Direciona o seu orçamento para ele, para a gente ver o que dá. Então, assim, daqui uns 3 dias, a gente vai ver se esse custo aumentou muito, ou se ficou muito bom, se começou a ter mais conversas e o custo conseguiu manter em R$ 2, que é o menor custo que a gente tem, a gente vai ver isso, tá? Outra coisa que eu gostaria de fazer aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no de interesses, tá? Dar uma olhada em quais interesses estão aqui. Vou mostrar em inglês, mas quando tiver em inglês, basta vocês clicarem no botão direito aqui e traduzir para o português. Imóveis, beleza. Vamos ver como é que tá aqui. Ok, a gente tem móveis, almofadas e travesseiros, cadeira, mesa, mobília moderna e sofá-cama, tá? O que a gente pode testar? No caso, seria um desses pontos. O que a gente fez aqui? A gente alterou o orçamento dos públicos
A gente pode alterar públicos, desativar e criar novos, agrupar ou separar. Nesse caso, eu não vou desativar e criar novos porque os públicos estão todos bons, tá? Se tivesse um muito ruim, poderia desativar ele e ativar um novo, com outras configurações, ok? A gente pode agrupar e separar. Ou seja, esse aqui é o nosso melhor público. Só que é o seguinte, a gente não sabe quais desses públicos aqui está trazendo o melhor resultado, ok? O que a gente pode fazer? Criar uma campanha, tá? Ou criar vários conjuntos de anúncios, um para cada interesse. Porque a gente vai ter a visão de qual está gerando realmente o maior resultado para a gente, ok? Então vai ser exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar esses públicos aqui um por um. Deixa eu ver se tem algum mais aqui que vai chamar a atenção. Eu cliquei aqui sem querer. Vamos descartar esse rascunho. Beleza, depois a gente descarta. Mas beleza, vamos dar uma olhada aqui o que ele está sugerindo pra gente. Sala de estar, lençol, quarto, arquitetura, edredom, sala de jantar. Isso aqui é legal, cara. Esse público aqui não está sendo testado aqui, é um público bacana. Por quê? Porque está tendo um festival de sala de jantar. Então, esse público aqui é um público bem interessante pra gente testar, tá? Beleza, eu vou anotar os públicos aqui que eu quero testar de forma separada. Públicos, melhor, o que a gente está fazendo? Separando. Então, separação de públicos de interesse. Quais que a gente vai testar? Já vamos colocar aqui, ó. Sala de jantar, arquitetura. E esses outros aqui, móveis. Coloquei o nome em inglês também, caso a gente não ache em português. Colchão, almofadas, travesseiros, cadeira, mesa, mobília moderna, sofá-cama. Ok. Então o que eu vou fazer? Vou criar uma nova campanha, tá? Com esses públicos e vou testar qual que funciona melhor. Ok? Aqui a gente teria, no caso, na teoria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conjuntos de anúncio. Beleza? Eu vou tentar diminuir esse número para 6 com algumas coisas aqui que não fazem tanto sentido com o evento que a gente está. Talvez aqui. Não, eu vou manter. Eu vou manter. Ok? E vou fazer um investimento mais alto para descobrir qual que funciona melhor. Tá ok. Ok. Vai ser isso mesmo. O que a gente vai fazer aqui? Fecha. Prometi a internet aqui. Vamos atualizar. Opa. Ok. Vamos descartar os rascunhos, porque eu não quero fazer nenhuma alteração agora ainda. Descartar. Beleza, a gente já planejou. Como? Ah, tá certo. Só nessa campanha de mensagens por enquanto. Beleza. A gente já planejou quais alterações de público a gente vai fazer. Qual que é o próximo passo? Anúncios. Vamos dar uma olhada nesses anúncios. Aqui os testes. Porque é o seguinte, vocês podem ver lá que tem alguns produtos que não geraram tantos resultados. Por quê? Porque tem uma campanha aqui nossa aqui que gastou R$ 6. Então ela não teve a oportunidade ali de gastar em todos os anúncios. Então a gente vai pegar só as que gastaram mais. Essa aqui gastou 39, essa gastou 40. Essa aqui não tem volume suficiente para a gente analisar. Vamos lá. Beleza. Analisando essas campanhas, a gente tem aquela mesma visão que aquele painel, qual painel você escolheu, um dos melhores anúncios que a gente tem, e o que a gente pode fazer? Vamos dar uma olhada. Esse Mateus vender 4 lugares, pode ver que não funcionou muito bem. Vê que nem nesse conjunto, nem no outro. O que a gente vai fazer? Vamos habilitar ele. Beleza. Esse Samuel Poltronas também não funcionou muito bem, a gente vai desabilitar. Como é que você está vendo esse sistema? Valor usado. Usou pouco dinheiro, o Facebook entendeu que não é uma campanha tão boa, não é um anúncio tão bom, e não está usando, não está gastando dele, e ele não fez nenhuma conversão. Tá? Beleza. A gente tem outros aqui, por exemplo, essa Ricardo mesa giratória, a gente pode tirar ela aqui.
Beleza. Removemos 3 anúncios, ok? Considerando que o público ali daquela campanha aqui também é frio, a gente vai tirar esses 3 de lá também, tá? Opa, seleciona ela e vamos tirar aqueles 3 que é mesmo que a gente tirou. Matheus VD, Ricardo Mesa Giratória e Poltronas. Show! Então aqui a gente desativou 3 anúncios de todas as campanhas. A gente vai ativar o próximo a ser testado. Vamos dar uma olhada aqui. Os que não gastaram, que não foram testados, tá? Os que já foram testados, se vê que ele tem algum valor usado, você pode até filtrar pelos que usaram alguma coisa. Ok. Vamos tirar esses filtros aqui, porque eu acho que eles estão impedindo que a gente veja a visualização completa aqui. Vamos otimizar conjunto por conjunto. Ok? Aproveitar que a gente tem poucos conjuntos. Vocês podem ver que eles têm só 3 ativos agora. A gente desativou o Ricardo a mesa giratória, Samuel Poltronas e VD 4 lugares. Quais que a gente pode ativar aqui? Vamos ativar os 3 próximos aqui. Matheus, que não foi testado, Matheus Painéis. Ricardo Sofá 340. E eu vou ativar também esse porta-loja de abril. Por quê? Por que você não vai ativar esse aqui e vai ativar o que está logo embaixo? Porque ele faz sentido com o evento que a gente está. Tá? A gente não pode deixar esse aqui para testar no final. Porque é um vídeo que anuncia promoção. O mês de abril já começou. E junto com esse mês maravilhoso, abençoado, quero trazer para vocês Vocês aqui, podem ó. ver que é um mês, que é um anúncio que anuncia promoção. Então eu vou deixar para testar ele, tá? Você pode escolher qualquer anúncio que você ainda não testou, ok? Aqui a gente vê que a gente já tem 6 ativos. Vamos apenas ativar eles nas outras campanhas também. Próxima campanha, a gente vem aqui ativa. Samuel Painéis, que a gente vai testar, ou Matheus Painéis. Porta da loja e Sofá 340. Show, ativo. Show de bola. Próximo conjunto, a gente faz a mesma coisa. Painéis, porta da loja, Sofá 340. Show. A otimização de anúncios foi feita, certo? Simples assim. Agora eu vou fazer as otimizações de público que a gente falou que ia fazer, ok? Que é aquela de criar públicos novos, de fazer aquela separação que a gente tinha anotado aqui, beleza? Eu não vou cortar essa parte do vídeo, vou apenas acelerar, porque eu já ensinei vocês como é que cria uma campanha, como é que cria um conjunto de anúncios, ok? Antes disso, até antes disso, é melhor a gente dar uma olhada nessa campanha de reconhecimento aqui, ok? Por quê? Eu estava observando ela, como sempre eu disse para vocês, que tem que observar todo dia, por mais que não vá otimizar, eu observei que ela está com uma retenção baixa. O que é essa métrica de retenção, Estevam? Ela é uma métrica personalizada minha, só que vocês vão ter acesso a essa aqui, ó, personalizar métricas, a gente coloca vídeo, o vídeo tem que ter acento. Reproduções, vocês vão ter essas aqui, ó, reproduções 25, 50, 75, 95 e 100. Vamos adicionar aqui só para mostrar para vocês qual que é a diferença. Ó, o que isso quer dizer? Vamos colocar aqui reproduções do vídeo bem perto dessas aqui. O que são essas colunas? Você pode vir aqui em personalizar colunas e colocar uma coluna personalizada com todas as métricas que você quiser aqui que tem existentes no Facebook, ok? Produções de vídeo, vamos colocar aqui embaixo para facilitar a visualização. O que é essa métrica aqui me mostra? Reproduções de vídeo. O meu vídeo foi reproduzido 36 mil vezes e dessas 36 mil pessoas, apenas 228 estavam no vídeo até 25% dele, ou seja, um quarto do vídeo. Se o vídeo tem 100 segundos, por exemplo, a pessoa ficou até os 25 segundos do vídeo e saiu, ok? 50% do vídeo, dessas 228, 81 continuaram no vídeo. Dessas 81, apenas 51 continuaram no vídeo até 75%, por aí vai, ok? E o que essa métrica me mostra? Em conjunto com a outra, tá? Se a gente pega aqui a nossa campanha de mensagem, a gente pode ver que a retenção dela está altíssima. Então, ou seja, vamos lá para trás, usar a mesma métrica. Ou seja, a gente está perdendo muito menos pessoas em comparação com a campanha de reconhecimento. Então, assim, reproduções do vídeo de 2.000 reproduções, apesar de ser menos, a gente teve 310 que continuaram no vídeo. Em porcentagem, a gente tem que isso reteu 23% das pessoas, em comparação com a outra campanha, que foi 5%. Então, a gente está vendo aqui que todos os públicos que estão vendo nossos anúncios aqui da campanha de mensagem estão vendo, às vezes, até o final, tá? E o que eu vi aqui que não faz sentido na nossa campanha de reconhecimento? A gente está usando a campanha de reconhecimento em um público quente, tá? Com o objetivo de quê?
de alertar todos os seguidores, todo mundo que teve contato com a página, que vai ter essa promoção. E eu acredito que a gente já está alertando. Inclusive, a gente já está aparecendo para ela várias vezes. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero desabilitar esse conjunto e fazer um conjunto para público frio, para público que não conhece a gente. Para a gente espalhar essa campanha em toda a Caldas Novas, por exemplo. Entendeu? E a gente crescer também nossos públicos quentes. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar essa campanha. Esse aqui é a otimização de público, ok? Na campanha original, nessa campanha mesmo. E vai colocar públicos frios ao invés desses quentes, tá? Vou mudar aqui 01, quente, vou colocar frio. Ah, Estevam, qual público frio você vai colocar? Vamos ver aqui. Posso colocar, por exemplo, público de interesse. Vamos usar alguns interesses aqui. Quente não vai mexer. Limite de gasto também pode deixar desse jeito que tá. A localização já tá igual ao que a gente quer, por quê? Porque a gente só duplicou, tá? A gente vai excluir esses personalizados, que a gente não vai mais anunciar para eles. Por quê? Por que eu tô fazendo isso? Porque eu tenho a consciência que agora todo mundo que segue ou teve algum envolvimento com o Instagram do Empório da Cris já sabe dessa promoção. Não tem sentido anunciar para eles mais de uma vez, porque a gente já está anunciando para eles com a campanha de engajamento. Então eu vou tirar de reconhecimento e colocar para público frio, para a gente começar a trazer mais pessoas para o Instagram, mais pessoas que não conhecem ainda a promoção, que passaram a conhecer, ok? E fazendo isso, a gente vai crescer o nosso público do Instagram, crescer os nossos públicos quentes e fazer como se fosse uma espécie de funil para vender, ok? A gente vai fazer aqui. Vocês podem ver que está o público Advantage. Vou mudar para público original. E aqui a gente pode mexer com os interesses aqui embaixo. Quais interesses? Vou colocar o que a gente já anotou aqui. Os que para mim fazem mais sentido. Ou seja, qual desses interesses aqui você acha que é uma pessoa mais pronta para comprar nesse evento? Sala de jantar. Show, porque é um evento sobre sala de jantar. Não faz sentido. Vou colocar aqui. Às vezes não aparece, tem que apagar um pouco. Arquitetura. Beleza, uma pessoa que está interessada em sala de jantar. Móveis. Mobiliário doméstico, móveis, isso aqui mesmo. Colchão já não faz tão sentido, porque não é um, um evento de colchão. Já vou tirar. Cadeira. Beleza. Mesa. Mobília moderna faz sentido. Não tá aparecendo. Vamos ver se aparecer algumas sugestões. Mobília moderna. Certo, vou testar com esses públicos aqui, ok? Vou alcançar a mesma quantidade de pessoas, mesma localização. A única coisa que eu mudei foi o público, tá? Interesse, sala e jantar. Show! A gente vai continuar com os mesmos anúncios. Vamos dar uma olhada. Certo, aqui ele tá falando o quê? É um direcionamento detalhado Advantage. O que isso quer dizer? Alcançar pessoas além das seleções de direcionamento detalhado quando houver probabilidade de melhorar o desempenho. Ok, vou deixar de fazer isso, porque aí ele vai continuar na localização que eu pedi para ele. Só que quando ele enxergar uma oportunidade de alcançar uma pessoa, mesmo que ela não esteja nesses direcionamentos, ela vai fazer. Ok? Como eu não estou testando exatamente todos os públicos, eu vou deixar assim desse jeito mesmo. É um bom teste para a gente fazer. Fechando aqui, vou publicar. Só que tem um erro aqui. Vamos corrigir. Eu clico para publicar mesmo com erro, porque às vezes ele dá esses erros mesmo. Você. O orçamento da campanha deve ser pelo menos R$ 11. Ok, a gente pode aumentar aqui para 12. Show, já dá para publicar. Show. Que nem eu falei para vocês, como a gente está anunciando duas vezes para o público quente, eu já vou desativar aqui porque eu não quero anunciar mais com a campanha de engajamento com o público quente, tá? Porque a campanha com reconhecimento, porque a campanha de engajamento já está anunciando para o público quente, então já está tranquilo para mim. Ok? Agora a gente vai fazer aquele processo de criar
os públicos que eu falei para vocês anteriormente, que é fazer essa estrutura aqui, ok? E colocar uma nova campanha, certo? Vou acelerar essa parte do vídeo, mas vou continuar aqui com vocês. Então, pessoal, detalhe importante, às vezes ele vai mudar para o público Advantage Plus automaticamente, ok? E aí vocês podem alterar novamente para público original. Ou se quiser testar, o público Advantage também é válido, ok? E pessoal, finalizei aqui. Vocês podem ver que a gente criou mais um conjunto de anúncios, ou mais uma campanha, tá? Com orçamento de R$ 20. Eu coloquei menos orçamento porque a gente não pode estourar o orçamento diário também. É o combinado com o cliente, né? Então é o seguinte, nessa campanha de R$ 20 diário, a gente colocou 6 conjuntos de anúncios, cada um com interesses diferentes. Ó. Um a gente está testando interesse mobília moderna, o outro mesa, cadeira, almofadas, sala de jantar e móveis. A gente está testando todos esses de forma isolada, a gente vai ver qual que funciona melhor, para depois a gente vir nessa campanha principal aqui e refinar, tá? Sabendo disso, o que eu fiz aqui? Eu removi de todas essas campanhas aqui de público frio. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu não quero aparecer para público quente? Por quê? Porque a gente já está aparecendo para público quente aqui, ó, nessa campanha de público 00, envolvimento, enfim, está aparecendo para público quente. Então, eu não quero aparecer para público quente nessa campanha aqui, eu quero testar com público frio. Então, o que eu fiz? Em todas as campanhas, eu editei, vim aqui em públicos personalizados e excluí pessoas que estejam pelo menos uma dessas opções e adicionei todos os públicos de engajamento que a gente tem no Instagram, ok? Se para você não estiver aparecendo isso, provavelmente você está no público Advantage Plus. Você tem que vir aqui, trocar para o público original, daquele jeito que a gente faz, e vai aparecer essa opção para você, ok? Sendo assim, a gente pode só publicar
porque foi rápido, porque a gente já tinha as campanhas prontas, a gente só duplicou e fez algumas alterações, ok? A gente pode conferir, publicar, publicar. 74 alterações, ok? Daqui 3 dias a gente volta para ver como que isso aqui está funcionando, se deu certo, se não deu, o que que deu certo, o que não deu, e a gente faz mais algumas alterações, ok? Lembrando que aqui a gente está testando orçamento. Deu um erro aqui. Detalhes, o que que é, será, hein? Pessoal, eu cortei o vídeo aqui porque assim, parou exatamente no erro que deu aqui ao conferir e publicar. E aí eu fiquei um tempo ajustando o orçamento, por quê? O que que era o erro? É porque é o seguinte, cada conjunto de anúncios precisa ter pelo menos $1 para rodar. Ou seja, R$ 6, certo? E aí o que que aconteceu? Eu fui nivelando o orçamento aqui, acabou que demorou, só que para não confundir vocês também, o vídeo não ficar muito grande, resumo que eu fiz. Eu mudei os orçamentos para ficar dessa maneira, tá vendo? O criativo que a gente criou, o novo, é esse aqui, ó, teste de interesses. Esse que a gente criou hoje para otimizar, tá? Ele ficou com R$ 30. Por quê? Vocês podem ver aqui que ele está com 4 conjuntos de anúncios. Acabou que eu dei uma reduzida. E qual conjunto que a gente manteve? Qual conjunto que a gente manteve? Interesse mesa, tá? Lembrando que a gente está usando um interesse por conjunto, interesse cadeira, interesse sala de jantar e arquitetura e interesse móveis. O resto a gente tirou. Por quê? Porque 4 conjuntos, se você fazer a conta 4 vezes 6, dá R$ 24. Às vezes ele joga um pouco mais, 25. E a gente teve que colocar o orçamento em 30, ok? Para ele conseguir publicar a campanha. Vocês podem ver até aqui que a gente está tendo um resultado legal. E daqui uns 3 dias a gente vai saber qual que é o interesse que mais performa, para a gente poder refinar aquela outra campanha, tá? A nossa campanha principal, que está gerando a maioria dos resultados, ela ficou com R$ 20 diário, ok? E a campanha de reconhecimento com 6, tá? Só para resumir essa parte, por quê? Porque eu fiquei muito tempo ajustando, aumenta um, abaixa o outro, para chegar no orçamento legal ali, mas acabou que esse aqui é o resultado final, tá? Para não confundir vocês, para deixar tudo certo, você só tem que lembrar que cada conjunto de anúncios tem que ter pelo menos 6, 7 reais de orçamento. Então, se você vai fazer uma campanha com 10 conjuntos de anúncios, é legal você ter, é legal não, você deve ter pelo menos R$ 60 de diário na campanha para poder rodar esses anúncios, ok? Mas é isso, pessoal.